Olá, amigos e amigas aqui do Escolha Certa, professor Luiz Fernando Baracho, matéria de filosofia. Bom, na última aula nós conversamos a respeito da questão das tradições positivistas. Nós falamos dessas tradições, da tradição britânica, da tradição francesa e da tradição alemã, e como essas tradições, junto com o positivismo nas ciências sociais, vai desaguar no positivismo jurídico do século XX. Enunciamos isso. Agora, na aula de hoje, nós vamos ver justamente esses pontos. Vamos falar dessas tradições e vamos falar desse positivismo nas ciências sociais. Bom, a primeira tradição positivista, ou seja, a primeira escola de direito que vai caminhar para o positivismo, se dá na Grã-Bretanha. Então, aqui, a escola britânica, a tradição britânica. A primeira figura dessa tradição britânica se chama Jeremy Bentham, que para nós vai ser o nosso amigo Jeremias Bentham, 1748 a 1832. O Bentham, ele está ligado a um movimento da filosofia chamado de utilitarismo. Como assim utilitarismo? Como consta no material, a maior felicidade para o maior número de pessoas deve ser a medida daquilo que é certo e daquilo que é errado. Ou seja, para o Bentham, tanto na questão da ética, ou seja, nos padrões de comportamento do indivíduo em sociedade, como na questão da formação do Estado, tanto a ética como a formação do Estado devem se dar dentro do paradigma do utilitarismo. Como assim esse utilitarismo? Como nós falamos, nesse parâmetro da maior felicidade possível à coletividade. E aquilo que traz a maior felicidade possível, por felicidade, não cuidado, não é uma felicidade de uma satisfação material instantânea. Por exemplo, a felicidade que eu tenho quando eu como chocolate, ou a felicidade que eu acho que eu terei o dia que eu ganhar na Mega Sena, que é uma coisa que eu torço até hoje para isso. Eu não consegui, mas um dia vai acontecer, quem sabe. Mas é a felicidade num sentido maior de plenitude em relação à condição da vida, de você ter preenchido o seu espaço de virtudes. Bom, então isso é o utilitarismo, e esse utilitarismo é o paradigma, é a nossa referência, tanto para a ética, como para o Estado, como para o direito. O Bentham vai ser muito famoso no que se chama de filosofia do direito, na filosofia do direito, por ter escrito e refletido muito a respeito da questão do direito na Grã-Bretanha da sua época. O Bentham, por exemplo, mesmo sendo britânico, ele vai ser muito crítico à Common Law. Common Law sendo o grande sistema jurídico da Grã-Bretanha. Ele, por exemplo, vai defender a ideia da codificação da Common Law. Veja, a maior característica da Common Law, especialmente da época dele, é que a Common Law, o direito comum, aquele sistema jurídico, ele não era codificado. E o que o Bentham está defendendo é justamente a codificação, a sistematização em leis do direito britânico. O Bentham também vai ter, ele depois vai ter uma influência enorme em um outro pensador dessa tradição britânica, que é o senhor John Austin, o nosso amigo João Austin. O João Austin, ele é de 1790 a 1859. O John Austin, ele vai delimitar a teoria do direito. Um dos principais objetivos dele, nos seus estudos, é estabelecer qual é o objeto da teoria do direito. O que estuda a teoria do direito? E vejam, é nessa teoria do direito,
É nessa área que diz o que é uma norma jurídica, qual que é a diferença da norma jurídica para uma norma social, né? Como que se dá a questão do ordenamento jurídico. Isto é um dos maiores campos de estudo dos positivistas jurídicos, né? Por isso a importância do Wallerstein, né? O Wallerstein, para isso, vai estabelecer uma perspectiva analítica. Como assim uma perspectiva analítica? Né? Para o Wallerstein, estudar o direito, né, estabelecer a teoria do direito, é estudar o direito como estrutura. Ou seja, o que é a norma jurídica? Quais são as características dessa norma jurídica? O que é um ordenamento jurídico? Quais são as características do ordenamento jurídico? Quando o Wallerstein faz isso, ele reduz o campo típico de preocupação do estudo da filosofia do direito. O Wallerstein não está preocupado tanto em estudar um direito próximo da questão da ética. O Wallerstein não está preocupado tanto em estudar um direito próximo da ideia de uma teoria do Estado, né? O Wallerstein também não está preocupado em estudar o direito dentro de uma perspectiva filosófica mais ampla. O Wallerstein está preocupado em estudar o direito naquilo que o direito tem de próprio, naquilo que o direito tem, né, de diferente, que é justamente a estrutura do direito. Por isso a perspectiva analítica. O Wallerstein não está preocupado em dizer qual é o melhor conteúdo da norma jurídica, por exemplo. O Wallerstein está preocupado em entender o que é essa norma jurídica, o que é essa lei, o que são essas fontes do direito. Quando o Wallerstein faz isso, o Wallerstein está aqui estabelecendo as bases para o positivismo jurídico. O Wallerstein vai ficar muito famoso, né, quando o Wallerstein diz que a norma jurídica deve ser compreendida como um comando de um soberano, né? Então, a noção de norma jurídica, o que é norma jurídica? A norma jurídica é o comando, é uma ordem, é uma imposição de um soberano. E percebam que o Wallerstein, quando ele define norma jurídica, né, ele está definindo a norma jurídica pela sua origem, é um comando de um soberano. Ele não está colocando na definição dessa norma jurídica ou não está qualificando essa norma jurídica pelo conteúdo que ela tem. Se ela é boa, se ela é má, se ela vai ao encontro bem comum, não. Ele fala, norma jurídica é um comando, é uma ordem do soberano. Além, né, dos nossos colegas da tradição britânica, nós temos também a tradição francesa, né? A importantíssima tradição francesa no que tange os pilares do positivismo, né? Bom, a tradição francesa, vamos destacar um nome aqui, né? Eu sei que o nome é grande, mas calma, né? Que é o Jean-Étienne Marie Portalis, né? Que para a gente vai ser o Portales, né? Então, o Portales, 1746 a 1807, tá? O Portales ele vai ter um papel muito relevante no direito da França. Por quê? Porque o Portales vai ser uma das pessoas encarregadas para fazer o Código Civil francês, o Código de Napoleão, o Código Civil de 1804. Aquilo que vai atualizar o direito civil na França. Até então, a maior parte das regras do chamado direito civil, que vão se preocupar com questões como propriedade, como casamento, como obrigações, vem do sistema feudal, vem do feudalismo, tá? Junto com uma leitura do direito romano. Temos a Revolução Francesa, fim da monarquia, temos uma república. Essa república está calcada na ideia de igualdade perante a lei. Esta república está calcada na ideia de cidadão e na noção de direito do cidadão e não mais na noção de súdito, né? E a questão do dever ligada à noção de súdito. E, portanto, nada mais emblemático, né, do que os direitos do cidadão estabelecidos no Código Civil.
E aquelas regras antigas, aqueles costumes locais, junto com o direito romano, né, as tradições do direito romano, agora iam ser, né, substituídas por um novo sistema jurídico, né, por um novo, enfim, por uma nova peça legislativa que é o Código Civil. E como código, qual que é o objetivo desse código? É sistematizar essas regras do direito civil. E aí o primeiro Código Civil contemporâneo, Código Civil de 1804. Mesmo Código Civil que depois vai influenciar o quê? O nosso primeiro Código Civil aqui no Brasil, que é o Código Civil de 1916, que ainda encontra algumas coisas no nosso Código Civil de 2002. Então, de certa forma, nós conseguimos encontrar lá no Código Civil de 1804 da França, o Código Napoleônico, né? Conseguimos encontrar aqui algumas, enfim, alguns vestígios desse código no nosso Código Civil de 2002 aqui no Brasil. Bom, então nós temos aqui o Código Civil de 1804, uma sistematização. Tá? O Código Civil de 1804 vai ser um momento assim, muito importante na tradição positivista. Tá? Por quê? Porque a ideia de que isto aqui é uma construção racional. Tá? Isto aqui é uma construção racional da autoridade humana que estabelece as regras gerais da vida em sociedade. Então, o Código Civil é um instrumento tão importante para o positivismo e tão importante para essa época como, por exemplo, a declaração, na França, a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Né? O impacto que isso aqui tem é tão relevante quanto aquela declaração. Né? E mais, este Código Civil aqui é a verdadeira representação das ideias do que vai ser o positivismo. Né? Por quê? Porque é algo que é construído por seres humanos, de forma racional, por uma autoridade humana e que se coloca como a principal fonte do direito. A noção da lei como a principal fonte do direito. Por isso que muito do positivismo se fala no positivismo, por isso que muito no positivismo se fala da questão do Código Civil de 1804. Né? O Portales, né, justamente em conexão à questão do Código Civil, até por questão do Código Civil, vai se desenvolver a noção, a importância, né, da interpretação jurídica, né, da hermenêutica jurídica. Né? E aí vai se colocar a autoridade do texto legal. Né? Então, a importância, né, na interpretação do direito, da interpretação do que diz a norma jurídica. Né? E não é uma norma jurídica qualquer, é uma norma jurídica legal. Tá? A importância do texto da lei, tá? Na formação do direito. Tá? A ideia de segurança jurídica, tá? Ou seja, de que você tem uma certeza, tá? E que você consegue, portanto, controlar expectativas porque você sabe quais são as regras do jogo. Né? Isso é muito importante para o positivismo. Bom, além disso, nós temos a tradição alemã. Tá? Então, ao lado da tradição francesa, nós temos a tradição alemã. E na tradição alemã, o grande nome dessa tradição alemã é o senhor Friedrich Carl von Savigny. Tá? Ou, para nós, o Savigny. Tá? 1779 a 1861. O Savigny, né, ficou muito conhecido por quê? Vamos aqui. Porque o Savigny, tá, ele foi um grande estudioso do direito romano. Né? Na época, aqui nós precisamos entender um pouquinho de história. Tivemos a Revolução Francesa lá na França, que vai estabelecer a República e, portanto, a queda da monarquia absolutista na França. Uma série de episódios vão acontecer, a situação na República Francesa é muito instável, eventualmente essa estabilidade é dada, né, por um senhor baixinho, Córcega, com aquela mãozinha ali, o senhor Napoleão. O melhor exemplo, né, do que a estabilidade que Napoleão deu à França em determinado momento é justamente a peça legislativa chamada Código Civil. Né? Se a Revolução Francesa tem um grande documento, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,
a Revolução Francesa com Napoleão, tem um grande documento, o Código Civil, de 1804. Pois bem, logo depois que Napoleão consolida e estabiliza a situação na França revolucionária, da França republicana, Napoleão inicia um processo de expansão da França e de influência e controle da França republicana sobre o resto da Europa. E ao fazer isso, Napoleão carrega consigo, as tropas francesas carregam consigo todo aquele repertório de ideias da Revolução Francesa. E também no direito. E a questão da codificação do direito. Muitos advogavam pela codificação do direito, vimos bem então. A codificação do direito agora se realizou no direito civil por meio do Código Civil. Então, um debate da época, por exemplo, nas regiões que depois vão se dar na Alemanha, Veja, nós falamos da tradição alemã aqui, mas é importante que vocês saibam que neste momento aqui não existe a Alemanha. A Alemanha como Estado, ela só surge em 1871. Mas você tem Prússia, você tem Bavária, enfim, você tem várias regiões, você tem vários países que falam alemão, que depois vão culminar na Alemanha. Mas enfim, em um lugar importante a Prússia, e dentro dessa tradição germânica, se coloca a questão do vamos participar desse processo de codificação? Vamos ter um Código Civil prussiano? Sim ou não? E esse debate está em aberto entre os juristas da época. Havia aqueles que defendiam a ideia de codificação, vamos fazer como os franceses, aliás, podemos simplesmente até fazer uma tradução do francês para o alemão, ou para uma outra língua, se esse debate se dá em outro lugar, ou não precisamos dessa codificação. O Savigny é uma das pessoas que vai dizer o seguinte, vai se colocar contrário à necessidade de codificação. Por quê? Porque o Savigny era um estudioso do direito romano. E o Savigny vai falar o seguinte, nós já temos o melhor sistema civil que nos foi legado, que é o direito romano. Basta atualizar esse direito romano. É como se mais ou menos o direito romano fosse um aplicativo, uma plataforma de iOS ou Android e bastava você, na verdade, fazer a atualização. Você não precisava mudar o pacote, era só você atualizar. O que o Savigny vai se propor é justamente atualizar esse direito romano. Empreender em um processo de sistematização do direito romano. Bom, então temos aqui a oposição à codificação do direito alemão e a sistematização do direito romano. Nesse sentido, como que se daria essa sistematização que levaria à atualização do direito romano? Volta aqui. Obrigado. Como que se daria? Se daria por um método que é o método histórico. Veja, o direito romano foi feito para Roma. Roma é um lapso de tempo muito grande, mais de 1000 anos. Então, o próprio direito romano não foi o mesmo desde a fundação da cidade-estado de Roma até o vasto império romano. O próprio direito romano foi se modificando, mas ainda assim era um direito que tinha como intuito atender às necessidades da antiguidade clássica, daquela civilização. Quando nós estamos falando aqui de Savigny, nós estamos falando de um momento histórico muito depois de Roma. Então, como fazer com que aquele direito que foi feito na antiguidade clássica fosse aplicado aos tempos presentes do Savigny? Então, uma das formas pelas quais ele vai colocar isso é o quê? É atualizar o direito romano no processo de sistematização por meio do processo do método histórico. Como assim? É você se valer da base do direito romano e atualizar esse direito romano, levando-se em consideração as tradições, os costumes, as peculiaridades de determinada coletividade, de determinada sociedade, fora do contexto da civilização romana. Então era basicamente o seguinte, você tinha que pegar o direito romano, como ele foi feito, como ele foi desenvolvido, e depois atualizá-lo no contexto da sociedade germânica. Entender essa sociedade germânica, entender o que ela coloca de diferente, e aí você,
misturando, né, esses dois elementos, você teria uma sistematização aplicável, moderna, atualizada do direito romano, segundo a perspectiva do Savigny. Bom, para fazer isso era o método histórico. O que ele chama, um conceito importante do método histórico, voltando aqui ao material, é o conceito de Volksgeist. Né? Como assim Volksgeist? Né? O espírito do povo. Eu sempre brinco, né? Voltando, eu falo que você sabe falar alemão, mesmo que você não saiba que você sabe falar. Você já viu a marca Volkswagen? Volkswagen quer dizer o quê? Carro do povo. Né? Escreve Volk, mas você fala folk. Né? Daí a música folclórica, né? Música do povo. Né? Folk é povo, Geist é espírito, que nem poltergeist. Então, Volksgeist, o espírito do povo. Então, era necessário, né, o quê? Entender o espírito do povo da sua época como mecanismo para atualizar o direito romano. E fazendo isso, não seria necessária uma codificação como os franceses. Então, o Savigny está falando, não precisamos fazer como os franceses. Os franceses criaram aquele Código Civil, nós não precisamos. Nós temos o direito romano atualizado via método histórico, né, em conformidade com as instituições da sociedade germânica. Bom, para completar, então, nós temos essas tradições do positivismo. A tradição britânica, a tradição francesa e a tradição germânica. Ao lado dessas tradições, nós vamos ter a noção de positivismo nas ciências sociais. E o que é esse positivismo nas ciências sociais? Vamos lá. Então, o grande nome no positivismo nas ciências sociais é o senhor Auguste Comte. Tá? O Augusto Comte, para a gente. 1798 a 1857. Né? O Auguste Comte dizia o seguinte, né, que havia, né, uma certa oposição entre as ciências da natureza, a física, a química, a biologia, com as ciências humanas. Né? E o Auguste Comte dizia de uma certa superioridade das ciências da natureza, né, em detrimento das ciências humanas. Então, o que era necessário? Era necessário que as ciências humanas se valessem do mesmo método das ciências da natureza para que elas, enfim, melhorassem a qualidade, né, do conteúdo produzido. Então, nesse sentido, qual é a característica aqui importante? Tá? Fenômenos sociais como fenômenos da natureza. Então, é considerar os fenômenos sociais como sendo fenômenos da natureza, em relações de causa e efeito e a sua probabilidade. Como assim, professor? Explico. Na ciência da natureza, por exemplo, tá? Vamos supor que eu tirasse esse relógio aqui e pegasse esse relógio e falasse, olha, existe uma coisa chamada gravidade, que é uma força invisível que atrai todos os corpos dotados de massa para o centro da Terra. Ah, me prove isso. Eu pego qualquer corpo dotado de massa, vamos supor, eu pego o relógio aqui, tiro e jogo. Ou seja, tiro e deixo esse corpo dotado de massa sem qualquer tipo de suporte. Ele cai. Eu faço isso várias vezes. Bom, eu faço isso várias vezes, eu consigo estabelecer uma relação de causa e de efeito. E, portanto, eu tenho uma lei da natureza. A lei da gravidade. Bom, então os fenômenos da natureza, eles estariam submetidos, eles estariam suscetíveis a essas relações de causa e efeito. Tá? E isto seria fundamental na questão, né, da probabilidade. Tá? Então você consegue controlar melhor o conhecimento e você consegue controlar melhor o comportamento desses fenômenos porque você percebe um padrão para esses fenômenos de causa e de efeito. Você sabe, se você fizer isto, acontecerá isto. Então eu percebo que se eu coloco esse vírus em contato com determinado agente químico, esse vírus morre. Tá? E disso eu tenho uma cura, por exemplo, para algum tipo de doença. Pois bem, então as ciências da natureza, elas estariam suscetíveis a essa relação de causa e efeito e a questão dos padrões, né, e a probabilidade que isto envolve. Bom, nas ciências humanas, nas ciências sociais, né, o que vai falar o Comte? O Comte olha essas questões de ciência da natureza, acho isso bem interessante e fala, olha, eu quero aplicar isto aqui da ciência da natureza
nas ciências humanas. Então vou entender os fenômenos sociais como fenômenos da natureza e vou buscar o quê? Vou buscar entender os padrões, né, as relações de causa e de efeito desses fenômenos sociais. Por quê? Porque se eu entender as relações de causa e efeito desses fenômenos sociais, eu vou conseguir compreender os padrões de comportamento sociais, e ao entender os padrões de comportamento sociais, isso vai me dar isso vai fazer com que eu compreenda ou com que eu estabeleça qual que são as probabilidades de comportamentos sociais. Né? Eu tenho um controle maior, né, sobre esses fenômenos. Porque senão, para ele, não é ciência. Né? Porque senão, para ele, é metafísica. Né? É um discurso que às vezes, sei lá, um discurso religioso. Para eu tentar compreender o mundo, e vou compreender o mundo por meio da razão, eu preciso entender as relações de causa e efeito nesses fenômenos sociais. Né? Com as tradições no direito do positivismo, como a tradição britânica, a tradição francesa e a tradição germânica, junto com esta abordagem metodológica das ciências sociais, chamada de positivismo, que tem na figura do Auguste Comte um nome muito importante, isto aqui vai desaguar no famoso positivismo jurídico. E aí é o positivismo jurídico propriamente dito. Tá? Positivismo jurídico esse que vai se colocar como uma das principais escolas da filosofia do direito. Tá? Bom, então, com isso nós vimos as tradições positivistas no direito, a britânica, a francesa e a germânica, e a questão da metodologia do positivismo como metodologia nas ciências sociais. E na próxima aula nós vamos ver como essas duas coisas vão desaguar no chamado positivismo jurídico. Muito obrigado pela participação dos senhores e senhoras, bons estudos e até a nossa próxima aula. Era um direito que tinha como intuito atender às necessidades da antiguidade clássica, né, daquela civilização. E quando nós estamos falando aqui de Savigny, nós estamos falando de um momento histórico muito depois de Roma. Então, como fazer com que aquele direito, né, que foi feito na antiguidade clássica fosse aplicado aos tempos presentes do Savigny? Né? Então, uma das formas pelas quais ele vai colocar isso é o quê? É atualizar o direito romano no processo de sistematização por meio do processo do método histórico. Como assim? É você, não é, se valer da base do direito romano e atualizar esse direito romano, levando-se em consideração as tradições, os costumes, as peculiaridades de determinada coletividade, de determinada sociedade, né, fora do contexto, né, da civilização romana. Então era basicamente o seguinte: você tinha que pegar o direito romano, como ele foi feito, como ele foi desenvolvido, e depois atualizá-lo no contexto da sociedade germânica. Entender essa sociedade germânica, entender o que ela coloca de diferente, e aí você, misturando, né, esses dois elementos, você teria uma sistematização aplicável, moderna, atualizada do direito romano, segundo a perspectiva do Savigny. Bom, para fazer isso era o método histórico. O que ele chama, um conceito importante do método histórico, voltando aqui ao material, é o conceito de Volksgeist. Né? Como assim Volksgeist? Né? O espírito do povo. Eu sempre brinco, né? Eu falo que você sabe falar alemão, mesmo que você não saiba que você sabe falar. Você já viu a marca Volkswagen. Volkswagen quer dizer o quê? Carro do povo. Né? Escreve Volk, mas você fala folk, né? Daí a música folclórica, né? Música do povo. Né? Folk é povo, Geist é espírito, que nem poltergeist. Então, Volksgeist, o espírito do povo. Então, era necessário,
né, o quê? Entender o espírito do povo da sua época como mecanismo para atualizar o direito romano. E fazendo isso, não seria necessária uma codificação como os franceses. Então, Savigny está falando, não precisamos fazer como os franceses. Os franceses criaram aquele Código Civil, nós não precisamos. Nós temos o direito romano atualizado via método histórico, né, em conformidade com as instituições da sociedade germânica. Bom, para completar, então nós temos essas tradições do positivismo. A tradição britânica, a tradição francesa e a tradição germânica. Nos padrões de comportamento do indivíduo em sociedade, como na questão da formação do Estado, tanto a ética como a formação do Estado devem se dar dentro do paradigma do utilitarismo. Como assim esse utilitarismo? Como nós falamos, né, nesse parâmetro da maior felicidade possível à coletividade. E aquilo que traz a maior felicidade possível, por felicidade, não cuidado, não é uma felicidade de uma satisfação material instantânea. Por exemplo, a felicidade que eu tenho quando eu como chocolate, né? Ou a felicidade que eu acho que eu terei o dia que eu ganhar na Mega Sena, né? Que é uma coisa que eu torço até hoje para isso. Né? Não consegui, mas um dia vai acontecer, quem sabe. Né? Mas é a felicidade num sentido maior de plenitude em relação à condição da vida. Né? De você ter preenchido, né, o seu espaço de virtudes. Né? Bom, então isso é o utilitarismo. E esse utilitarismo é o paradigma, é a nossa referência, tanto para a ética, como para o Estado, como para o direito. Né? O Bentham vai ser muito famoso no que se chama de filosofia do direito, na filosofia do direito, né, por ter escrito e refletido muito a respeito da questão do direito na Grã-Bretanha da sua época. Né? O Bentham, por exemplo, mesmo sendo britânico, ele vai ser muito crítico à Common Law. Né? Common Law sendo o grande sistema jurídico da Grã-Bretanha. Ele, por exemplo, vai defender a ideia da codificação da Common Law. Veja, a maior característica da Common Law, especialmente da época dele, é que a Common Law, né, o direito comum, aquele sistema jurídico, ele não era codificado. Né? E o que o Bentham está defendendo é justamente a codificação, a sistematização em leis do direito britânico. O Bentham também vai ter, ele depois vai ter uma influência enorme em um outro pensador, tá, dessa tradição britânica, que é o senhor John Austin, tá, o nosso amigo João Austin. Tá? O João Austin, ele é de 1790 a 1859. Né? O John Austin, ele vai delimitar a teoria do direito. Né? Um dos principais objetivos dele, né, nos seus estudos é estabelecer qual é o objeto, né, a tradição britânica. A primeira figura dessa tradição britânica se chama Jeremy Bentham, né, que para nós vai ser o nosso amigo Jeremias Bentham, tá? 1748 a 1832. Né? O Bentham, ele está ligado a um movimento da filosofia chamado de utilitarismo. Né? Como assim utilitarismo? Como consta no material, a maior felicidade para o maior número de pessoas deve ser a medida daquilo que é certo e daquilo que é errado. Né? Ou seja, para o Bentham, né, tanto na questão da ética, ou seja, nos padrões de comportamento do indivíduo em sociedade, como na questão da formação do Estado, né, tanto a ética como a formação do Estado devem se dar dentro do paradigma do utilitarismo. Né? Como assim esse utilitarismo? Como nós falamos, né, nesse parâmetro da maior felicidade possível à coletividade. Né? E aquilo que traz a maior felicidade possível,
por felicidade, não, cuidado, não é uma felicidade de uma satisfação material instantânea. Por exemplo, a felicidade que eu tenho quando eu como chocolate, né? Ou a felicidade que eu acho que eu terei o dia que eu ganhar na Mega Sena, né? Que é uma coisa que eu torço até hoje para isso. Né? Não consegui, mas um dia vai acontecer, quem sabe. Né? Mas é a felicidade num sentido maior de plenitude em relação à condição da vida. Tá? De você ter preenchido, né, o seu espaço de virtudes. Né? Bom, então isso é o utilitarismo. E esse utilitarismo é o paradigma, é a nossa referência, tanto para a ética, como para o Estado, como para o direito. Né? O Bentham vai ser muito famoso no que se chama de filosofia do direito, na filosofia do direito, né, por ter escrito e refletido muito a respeito da questão do direito na Grã-Bretanha da sua época. Né? O Bentham, por exemplo, mesmo sendo britânico, ele vai ser muito crítico à common law. Né? Common law sendo o grande sistema jurídico da Grã-Bretanha. Ele, por exemplo, vai defender a ideia da codificação da common law. Veja, a maior característica da common law, especialmente da época dele, é que a common law, né, o direito comum, aquele sistema jurídico, ele não era codificado. Né? E o que o Bentham está defendendo é justamente a codificação, a sistematização em leis do direito legislativa, que é o Código Civil. E como código, qual que é o objetivo desse código? É sistematizar essas regras do direito civil. E aí o primeiro Código Civil contemporâneo, Código Civil de 1804. Mesmo Código Civil que depois vai influenciar o quê? O nosso primeiro Código Civil aqui no Brasil, que é o Código Civil de 1916, que ainda encontra algumas coisas no nosso Código Civil de 2002. Então, de certa forma, nós conseguimos encontrar lá no Código Civil de 1804 da França, o Código Napoleônico, né? Conseguimos encontrar aqui algumas, alguns vestígios desse código no nosso Código Civil de 2002 aqui no Brasil. Bom, então nós temos aqui o Código Civil de 1804, uma sistematização. Tá? O Código Civil de 1804 vai ser um momento assim, muito importante na tradição positivista. Tá? Por quê? Porque a ideia de que isto aqui é uma construção racional. Tá? Isto aqui é uma construção racional da autoridade humana que estabelece as regras gerais da vida em sociedade. Então, o Código Civil é um instrumento tão importante para o positivismo, tão importante para essa época, como, por exemplo, a declaração, na França, a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Né? O impacto que isso aqui tem é tão relevante quanto aquela declaração. Né? E mais, este Código Civil aqui é a verdadeira representação das ideias do que vai ser o positivismo. Né? Por quê? Porque é algo que é construído por seres humanos, de forma racional, por uma autoridade humana e que se coloca como a principal fonte do direito. A noção da lei como a principal fonte do direito. Por isso que muito do positivismo se fala no positivismo, por isso que muito no positivismo se fala da questão do Código Civil de 1804. Né? O Portales, justamente em conexão à questão do Código Civil, vai, até por questão do Código Civil, vai se desenvolver a noção, a importância, né, da interpretação jurídica, né, da hermenêutica jurídica. Né? E aí vai se colocar a autoridade do texto legal. Né? Então, a importância, né, na interpretação do direito, da interpretação do que diz a norma jurídica. Né? E não é uma norma jurídica qualquer, é uma norma jurídica legal. Tá? A importância do texto da lei, tá? Na formação do direito. Tá? A ideia de segurança jurídica, tá? Ou seja, de que você tem... Então, temos aqui a oposição à codificação do direito alemão e a sistematização do direito romano. Tá? Nesse sentido, como que se daria essa sistematização, que levaria à atualização do direito romano? Volta aqui. Obrigado.
Como que se daria? Se daria por um método que é o método histórico. Veja, o direito romano foi feito para Roma. Roma é um lapso de tempo muito grande, mais de 1000 anos, né? Então, o próprio direito romano não foi o mesmo desde a fundação da cidade-estado de Roma até o vasto império romano. Né? O próprio direito romano foi se modificando, mas ainda assim era um direito que tinha como intuito atender às necessidades da antiguidade clássica, né, daquela civilização. E quando nós estamos falando aqui de Savigny, nós estamos falando de um momento histórico muito depois de Roma. Então, como fazer com que aquele direito, né, que foi feito na antiguidade clássica fosse aplicado aos tempos presentes do Savigny? Né? Então, uma das formas pelas quais ele vai colocar isso é o quê? É atualizar o direito romano no processo de sistematização por meio do processo do método histórico. Como assim? É você se valer da base do direito romano e atualizar esse direito romano, levando em consideração as tradições, os costumes, as peculiaridades de determinada coletividade, de determinada sociedade, né, fora do contexto, né, da civilização romana. Então era basicamente o seguinte: você tinha que pegar o direito romano, como ele foi feito, como ele foi desenvolvido, e depois atualizá-lo no contexto da sociedade germânica. Entender essa sociedade germânica, entender o que ela coloca de diferente, e aí você, misturando, né, esses dois elementos, você teria uma sistematização aplicável, moderna, atualizada do direito romano, segundo a perspectiva do Savigny. Bom, para fazer isso era o método histórico. O que ele chama, um conceito importante do método histórico, voltando aqui ao material, é o conceito de Volksgeist. Né? Como assim Volksgeist? Né? O espírito do povo. Eu sempre brinco, né? Voltando, eu falo que você sabe falar alemão, mesmo que você não saiba que você sabe falar. Você já viu a marca Volkswagen? Volkswagen quer dizer o quê? Carro do povo. Né? Escreve Volk, mas você fala folk, né? Daí a música folclórica, né? Música do povo. Né? Folk é povo. Na aula de hoje, nós vamos ver justamente esses pontos. Vamos falar dessas tradições e vamos falar desse positivismo nas ciências sociais. Bom, a primeira tradição positivista, ou seja, a primeira escola de direito que vai caminhar para o positivismo, se dá na Grã-Bretanha. Né? Então, aqui, a escola britânica, né? Ou a tradição britânica. A primeira figura dessa tradição britânica se chama Jeremy Bentham, né? Que para nós vai ser o nosso amigo Jeremias Bentham, tá? 1748 a 1832. Né? O Bentham, ele está ligado a um movimento da filosofia chamado de utilitarismo. Né? Como assim utilitarismo? Como consta no material, a maior felicidade para o maior número de pessoas deve ser a medida daquilo que é certo e daquilo que é errado. Né? Ou seja, para o Bentham, né, tanto na questão da ética, ou seja, nos padrões de comportamento do indivíduo em sociedade, como na questão da formação do Estado, né, tanto a ética como a formação do Estado devem se dar dentro do paradigma do utilitarismo. Né? Como assim esse utilitarismo? Como nós falamos, né, nesse parâmetro da maior felicidade possível à coletividade. Né? E aquilo que traz a maior felicidade possível, por felicidade, não cuidado, não é uma felicidade de uma satisfação material instantânea. Por exemplo, a felicidade que eu tenho quando eu como chocolate, né? Ou a felicidade que eu acho que eu terei o dia que eu ganhar na Mega Sena, né? Que é uma coisa que eu torço até hoje para isso. Né? Não consegui, mas um dia vai acontecer, quem sabe. Né? Mas é a felicidade num sentido maior de plenitude em relação à condição da vida. Tá?
de você ter preenchido, né, o seu espaço de virtudes. Né? Bom, então isso é o utilitarismo. E esse utilitarismo é um paradigma, é a nossa referência, tanto para a ética, como para o Estado, como para o direito. Né? O Bentham vai ser muito famoso no que se chama de filosofia do direito, na filosofia do direito, né, por ter escrito e refletido muito a respeito da questão do direito na Grã-Bretanha da sua época. Né? O Bentham, por exemplo, mesmo sendo britânico, ele vai ser muito crítico à common law. Né? Common law sendo o grande sistema jurídico da Grã-Bretanha. Ele, por exemplo, vai